coração. E Nascard é o seu cartão de saúde. Olá, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, telespectadores da TV Acontece. Está começando o programa Sala de Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Sala de Entrevista o deputado estadual Tadeu Martins Leite. Tadeuzinho veio aqui hoje nos conceder uma entrevista especial, falar sobre diversos assuntos importantes para a região aqui do Norte de Minas. O deputado Tadeuzinho é líder da maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e vai falar para a gente sobre ações da Assembleia de Minas, ações da bancada do Norte de Minas, né, para essa região. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os telespectadores da TV Acontece e ouvintes também da Rádio Clube. É um prazer estar com você aqui. Eu sei da importância desse programa seu aqui para a cidade de Brasília de Minas, líder de audiência, não só na rádio, mas também na televisão. É muito bom poder estar aqui um pouquinho com vocês, conversando um pouco sobre não só os problemas da cidade de Brasília de Minas, mas também, quem sabe, algumas soluções e, mais do que isso, conversando um pouco sobre o cenário político municipal, estadual e federal. Até porque hoje nós sabemos, né, se a gente liga a televisão, nós estamos vendo aí só falar de política, mas infelizmente a má política. Então nós temos que falar um pouco da boa política, demonstrar para as pessoas a importância de fazer a política com seriedade, demonstrar a importância de fazer a política do bem comum, e é por isso que eu estou aqui hoje e te agradeço pelo convite. Ok, muito obrigado, deputado. A gente que agradece em nome dos nossos milhares de ouvintes em Brasília de Minas e em toda a região, nos 11 municípios em que a nossa rádio tem cobertura e também uma audiência enorme que a gente tem no Brasil e no mundo pela internet, no site clube93fm.com.br e também no aplicativo Clube. Bom, deputado, você é um grande parceiro, né, do prefeito Geelison aqui em Brasília de Minas. Após a eleição do prefeito Geelison, o senhor tem vindo aqui várias vezes. O que o deputado Tadeuzinho tem trazido de importante para a população de Brasília de Minas? Primeiro, de fato, parabenizar o prefeito Geelison e toda a sua equipe. Nós sabemos, Fernando, hoje, do momento que o Brasil vem passando por uma crise política e financeira, e principalmente a financeira, as prefeituras hoje passam por um empobrecimento muito grande. Então, a dificuldade financeira, ela existe de forma muito gritante. E aqui na cidade de Brasília de Minas, o prefeito Geelison, junto com sua administração, mesmo com as dificuldades do dia a dia, eles vêm fazendo o seu dever de casa, não está deixando a peteca cair, né? Colocando a casa em dia. Nós sabemos que eles assumiram uma prefeitura com problemas, então ele está organizando a cidade e, claro, para isso precisa de parceiros. E no Estado, junto lá na Assembleia, nós estamos fazendo esse trabalho de parceria, de ajuda à cidade de Brasília de Minas, de ajuda à administração e principalmente ajuda a população, que eu acho que é, ao fim e ao cabo, quem de fato recebe os benefícios. Então, desde o primeiro dia do mandato dele, nós estamos juntos aí, ajudando a cidade, já encaminhamos alguns recursos, nós iremos encaminhar vários outros recursos agora, se você quiser eu posso até citar, nós já encaminhamos esses primeiros 6 meses, Academia ao Ar Livre, nós inauguramos inclusive, na última semana, a academia lá no bairro Dona Heloína, uma academia onde a população gostou muito lá da repercussão, até porque eu sempre digo que academias ao ar livre não é só a questão do esporte e o lazer, mas principalmente a saúde, né? Várias pessoas já me questionaram, chegaram para mim dizendo, olha, Tadeuzinho, depois que chegou essa academia no meu bairro, eu ia toda semana, de 15 em 15 dias no posto de saúde, porque eu estava com pressão alta, dor na articulação. Depois que eu comecei a utilizar a academia, minha pressão já baixou, eu vou uma vez por mês só para checar, né, a saúde, porque eu estou usando a academia. Então ela também é um equipamento para a saúde, para prevenção de doenças. Então já entregamos essa academia, uma ambulância aqui para a cidade de Brasília de Minas, conseguimos em uma negociação com o Estado, que o Estado pagasse um recurso de pouco mais de R$900 mil para o nosso hospital Senhora Santana, que é um importante recurso, até porque o Estado hoje tem uma dívida, né, com o hospital grande, em torno aí de 4 ou 5 milhões, mas nós estamos ajudando o hospital aos poucos para que ele se mantenha e que o prefeito consiga manter esse hospital. Esse pagamento foi de 900 mil, nós faremos outros pagamentos agora, estamos trabalhando junto com o secretário de Saúde e com o governador para que paguem outros recursos. É claro que o
governo do Estado passa por uma dificuldade financeira muito grande também, nós estamos vendo aí, mas mesmo assim ainda, também da mesma forma, consegue fazer o seu dever de casa. O Estado de Minas, por exemplo, tem dificuldades financeiras, mas comparando, por exemplo, com o Estado do Rio de Janeiro, com o Estado do Rio Grande do Sul, ainda está muito bem, né? Comparando com os outros estados. Você tem ideia, o Rio de Janeiro pagou, neste mês que nós estamos, R$300 do salário de abril, de 3 meses atrás, para os funcionários do Estado. Então, de fato, o Brasil vem passando por um problema financeiro, então o Estado de Minas da mesma forma, consequentemente as prefeituras. Mas nós estamos ao lado aí do prefeito Géliso fazendo esse trabalho. Nós vamos agora encaminhar já no próximo mês para a cidade de Brasília de Minas novos recursos, novas emendas. Aqui eu posso citar 3 que eu acho que são importantes para a cidade de Brasília de Minas, que foram também pedidos do prefeito, dos vereadores aqui da cidade, que são vereadores atuantes também. Por exemplo, nós estamos encaminhando um recurso para a aquisição do ônibus universitário para atender a comunidade universitária aqui da cidade de Brasília de Minas, que vai todos os dias para Montes Claros. Então, através de um recurso nosso de emenda parlamentar, nós vamos encaminhar isso para a juventude aqui da cidade de Brasília de Minas. Vamos fazer uma reforma completa do ginásio Cristina, no ginásio lá do bairro Cristina Rocha, também, que é um ginásio que tem necessidade de fazer uma grande reforma. Nós vamos encaminhar um recurso para fazer uma reforma completa, um pleito lá do bairro, da população, do prefeito e dos vereadores também, e vamos encaminhar mais recursos para a saúde. Eu já combinei com o prefeito Géliso, nós vamos encaminhar aí um valor em torno de R$400 mil para a saúde do município aqui, incluindo custeio e aquisição de equipamentos, carros, ambulâncias, para ajudar a cidade de Brasília de Minas, que nós sabemos que saúde hoje é um tema extremamente sensível. Deputado, você falou aí sobre a questão de evolução em algumas áreas da administração do prefeito Géliso, mas tem áreas que ainda precisa melhorar e precisa ir muito, é o caso da saúde, por exemplo. Esses recursos que o senhor está destinando para a área da saúde, eles estão vindo para a estruturação do hospital, mas a gente nota aqui em Brasília de Minas ainda um atendimento ainda muito deficitário. O que fazer, deputado, para que a cidade de Brasília de Minas tenha não só um hospital de qualidade, com uma estrutura moderna e interessante para a população, mas também um atendimento de qualidade que venha de fato atender e solucionar os problemas da saúde? Nós temos que lembrar que Brasília de Minas hoje é um polo regional. Se os problemas que o prefeito Géliso enfrenta aqui na cidade fosse só da cidade, talvez não teríamos problemas de saúde na cidade. Como aqui ele enfrenta um problema regional, porque aqui é um polo, e obviamente é um polo de uma micro-região e várias outras cidades dependem e vêm na área da saúde de Brasília de Minas, as coisas se acumulam. Então nós estamos em franco diálogo com o secretário de Estado, Sávio Souza Cruz, para trabalhar para que o Estado aporte mais recursos para o nosso hospital. É claro que saúde é um tema muito sensível, e se eu falar aqui que nós vamos resolver o problema do Estado, eu vou estar mentindo, e eu acho que não é o trabalho que nós temos de fazer. A saúde sempre terá uma dificuldade financeira, então nós temos que priorizar. Então o trabalho nosso no governo do Estado é priorizar recursos aqui para a cidade de Brasília de Minas, priorizar recursos para o nosso hospital aqui da cidade, para que ele consiga atender com qualidade a população da cidade, mas também as cidades circunvizinhas que dependem, direto ou indiretamente aqui da cidade, em especial a questão da saúde. Mas como você bem falou, de fato nós temos muitos problemas ainda. Graças a Deus que o prefeito Géliso tem 4 anos. Nós estamos nos primeiros 6 meses, então tenho certeza que no restante aí do mandato dele, vai ter muita coisa que nós vamos conseguir fazer para a cidade de Brasília de Minas, não só na saúde, mas na educação, que é outra área fundamental, na área do esporte, do lazer, até porque saúde, nós não podemos ver saúde apenas como lá dentro do hospital, é fundamental, mas nós temos que fazer trabalhos e programas para que a gente tente prevenir a questão da saúde. Quanto mais nós conseguimos prevenir com que as pessoas dependam, cheguem lá no gargalo do hospital, é melhor. Então nós temos não só programas na área da saúde, mas na área do esporte também, a própria educação pode ajudar muito nessa pauta, então é por aí que nós temos que trabalhar. O que os deputados, não falando só do senhor deputado, mas também de outros deputados, que muitas vezes a gente vê o deputado vem à região, angaria os votos necessários para se eleger e depois ele não retorna para trazer os benefícios, que são as emendas parlamentares, que iriam ajudar o prefeito, iria
ajudar os vereadores e ajudar principalmente a sociedade. O que fazer para que realmente o deputado venha, consiga o que quer, que é a eleição, e depois ele volte com os benefícios? Você está certo na sua análise. Eu acho que o Brasil passa por um momento hoje onde o ano que vem, e aqui nós estamos ainda longe da eleição, mas é importante que se fale sobre eleições logo, o ano que vem vai ser um ano muito difícil de se pedir o voto. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a população tem que rechaçar de fato esses deputados que têm muitos votos nas cidades, não levam nada, depois só aparecem para pegar voto. Nesse formato, e aí eu tenho muita tranquilidade de estar na Brasília de Minas. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a população hoje, não sei se é a fórmula, mas eu acho que é uma ajuda aí que nós podemos fazer. Ela tem que ver primeiro o que o deputado fez, cobrar o resultado para depois pensar no seu voto. E por isso que eu tenho muita tranquilidade de trabalhar em Brasília de Minas. Fernando, os deputados que falam que ajuda todo mundo, ajuda todas as cidades, está mentindo para alguém. Deputado, vereador, ele tem que priorizar o seu trabalho. E é claro que você prioriza aonde você teve os votos, aonde você tem compromisso, comprometimento com a cidade. Aqui em Brasília de Minas, por incrível que pareça, eu só tive votos de amizade nas duas minhas primeiras eleições. Eu não tive votos grandes aqui na cidade, eu tive votos aqui de companheiros, de amigos ali, pouco menos aí, talvez de 50 votos na cidade brasileira de Minas. Então, se você me diz, o que você já fez antes? De fato, nada, porque eu estava priorizando outras cidades aqui na região norte de Minas. A partir de agora, antes de ter o voto, e aqui nós não estamos falando de eleição, nós já estamos mostrando serviço, mostrando trabalho, e posso dizer com muita sinceridade e tranquilidade, talvez, já neste momento, apenas em 6 meses de mandato do prefeito Gerson, talvez eu já seja um dos deputados que mais estou colocando recursos na cidade, comparando com outros tantos aí que tiveram tantos votos e fizeram muito pouco para a cidade. Então, eu acho que as pessoas têm que analisar nesse formato, ver de que forma que o deputado está ajudando, o que ele está destinando para a cidade, e aí só depois ele pensa na questão do voto. Então, aqui eu tenho extrema tranquilidade, porque não sou deputado majoritário na cidade, tem outros deputados que tiveram muito voto e, na minha opinião, ajudaram muito pouco a cidade. O senhor é o líder da maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado. Como que os deputados lá em Belo Horizonte, na Assembleia de Minas, olham aqui para essa região com relação à questão da seca, que é um outro problema muito grave, né? Nós falamos aí sobre problemas da saúde, questões da educação, mas a seca é um problema que assola o sertanejo aqui no norte de Minas. Como que os senhores lá na Assembleia do Estado têm olhado para essa questão aqui em Brasília de Minas e em todo o norte do Estado? Essa é uma questão que nós nunca vamos parar de falar. Quem fala e dá uma entrevista ou sai fazendo discurso que nós vamos acabar com a seca, está mentindo. A seca, você não consegue acabar com a seca, você tem que aprender a conviver com ela. Aí nós temos aí exemplos de tantos outros países, né, de que a seca você aprende a conviver. Você nunca acaba com a seca porque essa é uma questão climática e no Brasil, especialmente na nossa região, ela se agrava cada vez mais. Então, o que eu acho que nós temos que começar a pensar de forma diferente. Eu fui nos primeiros 2 anos secretário de Estado do governador Pimentel. Eu ocupei a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana. Ela mexia na área do saneamento, da habitação, do desenvolvimento regional. E lá eu tive uma experiência muito importante e comecei a reparar de que só poço artesiano não resolve o problema. Nós temos que furar poços artesianos, é importante que se fure, é claro que é, porque é um trabalho emergencial. Mas nós temos que começar a refletir e a pensar um formato de reservar água, de guardar as águas escassas da chuva que caem. Então nós temos que começar a pensar em pequenos barramentos, em barragens, não só na cidade de Brasília de Minas, mas na região do norte de Minas, de Jequitinhonha, no Nordeste mineiro, vamos falar assim, porque eu acho que é nesse formato que nós vamos aprender a conviver com ela. Se cai pouca chuva, o que cai nós temos que aprender ou ter condições de guardar essa água para não só consumo humano, mas também para a questão da agricultura, da agropecuária. Então, este é um formato que nós temos que dizer. E aí nós entramos num segundo ponto, talvez aqui, que é um ponto importante da cidade de Brasília de Minas, que virou uma novela também e que nós estamos empenhados em tentar resolver. É claro que não depende só da gente, porque tem um problema jurídico paralelo a isso, que é a barragem aqui da cidade de Brasília de Minas. A Copasa, uma das suas obrigações, obviamente, porque ela é a concessionária aqui de água e esgoto da cidade, ela tem essa responsabilidade e obrigação de construir essa barragem aqui na cidade de Brasília de Minas. Eu não sei quais têm sido as suas conversas com o prefeito aqui de Brasília de Minas, Gelson Silva, nesse sentido, na questão de
pressionar a Copasa, de cobrar a Copasa a construção dessa barragem, que é um compromisso da empresa assumido aqui com o município de Brasília de Minas, mas até então parece que o município de Brasília de Minas, o executivo, não tem feito essa pressão da forma que ela realmente precisa e que a população de Brasília de Minas tem exigido também. O senhor já tem conversado com o prefeito Gelson para que haja essa cobrança mais incisiva diante da Copasa, deputado? Eu concordo que essa é uma pauta fundamental. Estivemos com o prefeito Gelson, inclusive com uma comissão da Câmara que foi montada aqui de vereadores para participar dessa pauta da barragem da Copasa, com a presidente da Copasa, a presidente Sinara, exatamente para fazer o que você acabou de orientar, pressionar. Lá foi uma conversa muito firme, muito dura, não só do prefeito, mas dos vereadores também, reivindicando a questão da barragem e demonstrando a importância da agilidade. Agora, nós temos que entender, e aí esse é um caso que nós temos que tentar ter a sensibilidade, que existem circunstâncias que fogem das mãos ou do prefeito, ou dos vereadores, ou até do deputado. No caso específico aqui da barragem de Brasília de Minas, existe hoje, por exemplo, ações judiciais em paralelo por conta de desapropriações que travam, por exemplo, a necessidade ou a possibilidade de se fazer essa barragem. Então, a última conversa que nós tivemos com a Copasa é que ela estava acompanhando isso. Nós tínhamos que fazer uma pressão política também juntamente com a questão jurídica para que a gente tente destravar essa pauta. Se não conseguir destravar, nós temos que partir para um plano B. E aí, eu acho que esse plano B, com muita tranquilidade, serenidade, mas a Prefeitura tem de conduzir isso junto à Copasa ou alguma outra empresa para resolver o problema da cidade de Brasília de Minas. Graças a Deus, aqui nós não estamos com problema de água, de falta de água grave, como, por exemplo, Montes Claros começou a ter agora e outras cidades começaram a ter. Mas se nós não nos organizarmos desde já, no futuro próximo, nós podemos ter. Então, o prefeito Gelson tem essa responsabilidade e, de verdade, pelas conversas que eu já estive com ele, juntamente com a presidente da Copasa, ele está fazendo um trabalho muito firme e forte a favor do município junto com a Copasa. Agora, tem esse problema jurídico paralelo que aí nós temos também que pedir a Deus e aí a parte jurídica trabalhar para que as coisas se resolvam. E mais do que isso, pedir também a sensibilidade desses proprietários. Nós sabemos que existem proprietários que nem são de Brasília de Minas, que estão apenas pensando na questão financeira e é legítimo que se pense. Mas nós temos que pensar que isso aí tem um bem em comum maior, né? Tem um bem de toda uma cidade para a gente poder resolver esse problema. Muito bem, deputado, nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o deputado Tadeuzinho sobre a questão da crise política que vive o nosso país e toda essa descrença da sociedade para com os políticos. O Sala de Entrevista volta já já, continue com a gente. Cardiominas, a clínica do seu coração. Minas Card é o seu cartão de saúde. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista, hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube FM o deputado Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, trazendo aí informações importantes sobre a atuação da Assembleia de Minas e atuações que venham beneficiar a região aqui do norte de Minas, principalmente a cidade de Brasília de Minas. Deputado, eu fechei o primeiro bloco do nosso programa falando sobre uma questão que hoje é muito discutida no país, que é a questão da descrença popular com a política, né? A política vive hoje uma crise muito grande. Como que o senhor, um político que tem uma atuação em todo o norte de Minas, em todo o estado de Minas Gerais, tem olhado essa crise política numa questão mais abrangente, numa questão de Brasil? Como que o senhor tem visto hoje essa crise que a gente vive, que é uma crise profunda? Nós estamos passando por um momento muito turbulento no Brasil. Não agora, eu acho que há alguns anos nós já estamos aí passando por essa crise política, financeira, administrativa no país. Obviamente, como eu falei no primeiro bloco, isso aí é um efeito cascata, né? Sai do lado de cima, vem para os estados, vão para os municípios que, de fato, e infelizmente, é a corda mais fraca ainda de toda a discussão. Mas, de fato, nós estamos passando um momento complexo, onde o Brasil vem perdendo credibilidade.
obviamente. O governo federal atual vem insistindo em reformas que, na minha opinião, e olha que eu sou do PMDB e falo isso com muita sinceridade e tranquilidade, reformas que são contrárias ao interesse da população. Por exemplo, a reforma da Previdência, eu acho que pode se discutir a necessidade de fazer uma reforma da Previdência, eu não tenho dúvida disso. Mas qualquer país desenvolvido que fez uma reforma da Previdência não fez isso em 1 ano ou em 2. Demorou mais de 10 anos para fazer uma reforma bem feita da Previdência. Então nós não vamos conseguir fazer uma que agrade a população ou que preserve direitos em apenas 1 ano. Então existem essas pautas que vão desgastando ainda mais o governo federal, além de todos esses escândalos que nós estamos vendo aí no país. Falar de verdade, Fernando, assim, independente de quem gosta do partido A, B, C ou D, eu acho que qualquer retirada e aí eu falo isso aqui com muita sinceridade, e isso começou lá atrás, com a saída da presidente Dilma, que tinha sido eleita de fato, isso deu um impacto político no país, e aí não adianta a gente falar que sim ou que não, quem gosta, quem não gosta, mas deu. Agora vem o problema do Michel Temer. O dia que nós sabemos que dia nós vamos resolver esse problema, ano que vem nas eleições, quando a população puder ir para as ruas e escolher de verdade o que eles querem para o país. E eu acho que, de fato, com o voto legítimo nas urnas, a população vai conseguir resolver, ou pelo menos amenizar, a crise política no país. Agora, o senhor acha que o povo brasileiro ainda não sabe votar direito, deputado? Eu acho que precisa cada vez mais aperfeiçoar. É importante nós entendermos e lembrarmos de que a principal resposta é a resposta que vem das urnas mesmo, ou seja, eu estou como deputado porque uma parcela de pessoas me escolheram para estar como deputado. Outras escolheram o prefeito de Gerson, escolheram vereadores. Então eu acho que esse momento turbulento que o Brasil passa só se resolve quando a população for para a urna fazer o voto dela e de fato falar, bem ou mal, o perfil A, B ou C, mas é a população que de fato escolheu aqueles representantes para o nosso país. E, claro, paralelo a isso, a Justiça vir fazendo o seu trabalho, que vem fazendo aí, né, obviamente, sem cometer excessos, mas punindo quem de fato tem de ser punido, e eu acho que é isso que a população espera, e é isso que nós temos que pensar. A política hoje, nos últimos anos, passa por um novo momento, e tem que mudar de fato este momento. Nós temos que cada vez mais escolher esses políticos, como você falou no seu primeiro bloco, que fazem primeiro para depois pedir o voto, não que pedem o voto para depois falar que vão fazer. Mudanças mais profundas, tanto com relação ao Estado de Minas Gerais, como em relação ao Brasil mesmo, o senhor acha que precisa renovar para realmente melhorar, deputado? Eu não acho que renovar seja a palavra, eu acho que as pessoas têm que de fato checar cada vez mais o perfil das pessoas que estão se colocando à disposição. Aqui em Brasília de Minas aconteceu uma renovação positiva, ou seja, deu certo, está dando certo, né? O prefeito Gerson chegou com sangue novo, com vontade, não tinha experiência administrativa de dentro da prefeitura, mas se especializou na sua vida acadêmica dessa área política, como cientista político. Então ele está podendo dar a sua contribuição para a cidade de Brasília de Minas. Então foi, obviamente, uma mudança responsável. As pessoas analisaram o perfil e entenderam que era uma mudança, porém responsável, por exemplo, com o prefeito Gerson. Estou dando esse exemplo porque eu estou aqui em Brasília de Minas. Mas eu acho que nas eleições do ano que vem, independente se é renovação ou não, se o perfil é novo ou mais antigo, eu acho que as pessoas têm que analisar de fato o perfil. Entender, ver o currículo da pessoa, checar a vida da pessoa, saber quais os benefícios aquela pessoa já fez, obviamente, para as suas cidades, para o seu estado, para o seu país, para que a gente possa ter cada vez mais melhores representantes no Congresso e nas Assembleias Legislativas, que é o que nós vamos escolher ano que vem. Nós temos que qualificar mais, e aí eu quero também aqui colocar como sugestão, nós temos que ter mais nomes disponíveis para que a população escolha também, né? Pessoas se candidatar, pessoas que acham que pode contribuir. Eu acho que isso é importante para todos nós. A eleição no ano que vem vai ser uma eleição muito complexa. Eu temo e infelizmente acho que nós vamos ter uma abstenção muito grande na eleição pelo desânimo, pela descrença da população. Mas é aí que eu quero fazer um apelo para todos aqui, não precisem votar em mim, não posso, nem quero, nem estou pedindo voto nesse momento. Mas eu acho que o pior caminho para que a gente tire o Brasil dessa crise política é não votar. Nós temos que conferir, conhecer e votar para que a gente, de fato, possa dizer que nós participamos da mudança do país. Deputado, como que é ser um político
nesse momento de crise, nesse momento em que a política passa por uma descrença total, como a gente já falou aqui? É um momento, de vez em quando, você acorda desanimado, né? Porque, infelizmente, as pessoas te colocam ou colocam todos os políticos em uma vala comum, os políticos não prestam. Mas, por outro lado, você acorda com vontade de mostrar que você é diferente. Então, eu acho que isso é o importante, né? Olha, eu não sou o que estão falando, então eu tenho que mostrar diariamente que eu estou fazendo o meu papel, que eu estou fazendo o meu trabalho, que eu estou participando da Assembleia de pautas importantes, que eu estou conseguindo ajudar a vida da população. Essa semana passada, Fernando, estive, por exemplo, na cidade de Jordânia, lá em cima, no Jequitinhonha, quase próximo, já da quase fronteira com a Bahia. O prefeito lá, o Watson, é muito amigo nosso, enfim. E lá eu vi uma cena que me chocou muito. Uma senhora de idade me apresentando um bilhetinho, me agradecendo por os benefícios que eu tinha mandado para a cidade de Jordânia, que nunca um deputado tinha mandado tantos benefícios para a cidade. Eu estou dizendo isso porque essa demonstração que te anima cada dia mais, fala assim, não, eu estou fazendo o meu trabalho bem feito e estou fazendo a minha parte. Então, de fato, hoje não é fácil você ser político no momento de crise política, mas também é uma oportunidade para você demonstrar de que você é diferente de tudo aquilo que estão mostrando ou de tudo aquilo que estão falando. É dessa forma que eu trabalho. Deputado, eu estava até entrevistando uma psicopedagoga aqui nesse programa na semana passada e a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão política que existe hoje no Brasil, a questão da corrupção que é impregnada em todos os setores políticos, e ela estava falando para a gente o seguinte, que parece que fazer o certo em uma sociedade que acostumou tanto fazer o errado, parece que é errado, né? E você, quando se propõe a fazer o correto, por exemplo, dentro da área da política, isso é muito difícil porque você é um estranho ali naquele meio e você é até discriminado por isso, né? Como deputado, fazer o correto, seguir os bons princípios dentro de uma política, dentro de um meio em que a podridão da corrupção está impregnada? É importante nós sublinharmos, Fernando, e eu acho que isso é um tema que todos nós queremos participar, saber e discutir, de que assim como na política e várias outras profissões, sempre você tem a parte boa e a parte ruim. Infelizmente, o que aparece na televisão, nos programas, é a parte ruim, é o que talvez dê mais mídia. Mas até no Congresso Nacional, espante-se, e vários se espantam quando eu falo isso, até no Congresso Nacional, não falo que é a maioria, infelizmente é a minoria. Mas nós temos, por exemplo, parlamentares lá que fazem o seu trabalho, que fazem o seu papel, que são honestos, que fazem o seu trabalho bem feito. Na Assembleia, da mesma forma. Mas, infelizmente, nós temos uma grande parte, ou parte dessa classe que nos denigrem, que mostra aí o que está acontecendo no Brasil. Mas nós temos também na classe médica, nós temos na classe dos professores, sempre nós temos pessoas que fazem o seu serviço e outras que fazem o desserviço. Mas, infelizmente, como o homem público está fadado a isso, a parte ruim é que aparece na televisão. Então, nós temos muitas boas pessoas ainda que fazem política. O que a população tem que saber escolher é exatamente essas boas pessoas. É conseguir, através do seu voto, através da análise que eu farei um pouco mais cedo, escolher as boas pessoas para que a gente consiga colocar cada vez mais bons políticos dentro das assembleias, dentro do Congresso, do Senado e da Câmara Federal, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população. Eu fui eleito com 23 anos de idade, eu sou aqui de Montes Claros, e quando eu fui eleito com 23 anos de idade, tinha sido eleito deputado mais novo de Minas, fui reeleito agora, estou com 30 anos, achei que eu perdi o título, mas continuo sendo o mais novo ainda do estado de Minas Gerais. Mas naquela época eu tive que fazer uma reflexão, eu tive que abrir mão de muitas coisas na minha vida. 23 anos de idade, estava novo, podia estar lá fazendo gandaia, bagunça, aproveitando a minha vida, curtindo a night, mas eu fiz uma escolha de poder entrar na política para fazer o meu papel, para ajudar a minha região, ajudar as cidades do norte de Minas, e acho que estou fazendo este papel. Claro, como todo ser humano, cometo erros e nós não conseguimos resolver tudo de uma vez. Mas a boa vontade, a fé em Deus, a serenidade, a perseverança sempre nos acompanham. Então eu acho que essa perseverança, essa boa vontade, fé em Deus, que nós temos que continuar fazendo e entendendo, mesmo na crise política, você tem que demonstrar que você é diferente.
Muito bem, deputado, nós estamos encerrando este segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho, deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre os benefícios que o governo do estado pode trazer para a área da cultura. Nós tivemos aí nesse último final de semana a comemoração dos 123 anos da cidade de Brasília de Minas, com uma bonita festa aqui na cidade, apresentação das baterias de escola de samba. Eu quero inclusive perguntar ao senhor sobre a possibilidade do Estado de Minas Gerais ajudar essas escolas de samba, ajudar o Carnaval de Brasília de Minas, que é uma cultura fortíssima aqui da nossa região. O programa Sala de Entrevista volta daqui a pouquinho, continue com a gente. Cardiominas, a clínica do seu coração. Minas Card é o seu cartão de saúde. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista, hoje entrevistando o deputado estadual Tadeu Martins Leite, deputado do segundo mandato, foi eleito deputado mais jovem do estado de Minas Gerais, com apenas 23 anos, e aos 30 anos ainda é o deputado mais jovem do estado também, né, Tadeuzinho? Nós falamos quando fechamos o segundo bloco do nosso programa sobre a questão cultural, né? Brasília de Minas realizou uma bonita festa no último fim de semana, uma festa com uma artista de renome nacional, né, que esteve presente aqui nesse evento, e também a cultura local foi manifestada, né, por meio das baterias das escolas de samba. O que a Assembleia de Minas, o que o deputado Tadeuzinho e os outros deputados que atuam aqui em Brasília de Minas podem trazer de benefício para a cultura e ajudar as escolas de samba e o Carnaval de 2018, deputado? Primeiro, aproveitar e parabenizar toda a cidade de Brasília de Minas pelos 123 anos. Né? Eu acho que a cidade cresce cada vez mais, agora também com a administração responsável, fazendo a sua parte. Eu acho que a prefeitura, queira ou não, ela é uma mola propulsora do desenvolvimento, obviamente, da cidade, e eu acho que o prefeito Gerson, junto com os vereadores, com sua equipe, vem fazendo esse trabalho. Agora, é claro que o poder público, estadual e federal, pode contribuir com isso, e dentro da área da cultura, como você bem trouxe aqui, eu que estive no início deste ano, do ano passado, deste ano, na verdade, aqui em Brasília de Minas, participei aí do desfile da escola de samba, né, da Jacarezinha, do Brasmoc, estive aí, da Bramoc, estive aqui participando aí dessa bonita festa. Então o Estado precisa investir cada vez mais. Nós vamos trabalhar agora para que o Estado de Minas Gerais, assim como contribui com este evento que teve no último final de semana, né, do aniversário da cidade, contribua também para que a gente possa fazer um belo carnaval aqui na cidade de Brasília de Minas no ano que vem, até porque nós sabemos, talvez uma das únicas ou principais cidades que nós temos na nossa região que mantém essa cultura das escolas de samba, né, do carnaval, é Brasília de Minas. Então nós temos que incentivar isso cada vez mais, e junto ao governo nós vamos trabalhar para incentivar a cultura, em especial o carnaval aqui na cidade. Inclusive agora tem uma terceira escola que foi formada após aquela vinda sua aqui, né? A escola de samba Mocidade Brasil Minense. Então, no ano que vem, no ano de 2018, nós teremos três escolas de samba, Jacarezinho, Bramoc e também a Mocidade Brasil Minense na avenida. Isso é muito bom para a cidade, porque a cidade acaba atraindo turistas, né? A cidade consegue alavancar o turismo. Então, os deputados vão ajudar nesse carnaval? Não, o que depender de mim, nós estaremos ajudando, apoiando, divulgando essa festa, porque é uma festa não só de Brasília de Minas, é uma festa regional. Eu conheço, na época do carnaval deste ano, eu encontrei diversas pessoas de Montes Claros, de outras cidades, falaram: estou indo lá para Brasília de Minas passar o carnaval, porque lá foi reativado o carnaval da cidade, e foi até um belo carnaval que eu estive aqui. Então eu acho que quanto mais nós pudermos investir, é importante. Deputado, quais são os principais desafios que o senhor encontra na Assembleia de Minas, no seu trabalho diário, para conseguir recursos para as regiões em que o senhor atua? Principalmente aqui a região de Brasília de Minas, que a gente tem uma grande demanda aí, muitas pessoas que necessitam realmente da atuação do poder público. Eu estou lá hoje na Assembleia, como eu te falei aqui no bloco anterior. Eu estive nos primeiros 2 anos desse segundo mandato como secretário de Estado. Através da secretaria nós conseguimos fazer diversos
projetos importantes, por exemplo, 2 aqui que eu quero sublinhar. O governo agora finaliza, que iniciou na nossa época, o plano estadual de saneamento, porque o Estado de Minas não tinha um plano ainda de saneamento, estadual de saneamento, onde nós vamos demonstrar todos os problemas do Estado de Minas Gerais nessa área de saneamento. E quando eu falo saneamento, eu coloco água, esgoto, resíduos e drenagem, né? Então isso aí está sendo entregue através da nossa secretaria agora nos próximos meses, imagino eu. Mas também tem o programa de regularização fundiária urbana e rural, que está sendo reativado pelo Estado através também da nossa secretaria. Eu até sou autor de um outro projeto de lei na Assembleia, que já tramitou nas 2 principais comissões. Nós estamos para a última comissão, que é a Comissão de Administração Pública, para ir para o plenário, que é um projeto de lei de regulação fundiária que destrava e desburocratiza essa pauta no Estado de Minas Gerais. Alguém está perguntando, o que é regulação fundiária? É exatamente aqueles lotes, aquelas pessoas que moram em terrenos, né, de terras devolutas, ou seja, que não tem dono, mas que já moram há muitos anos e não tem a escritura, não tem a documentação. Então o Estado faz uma análise, faz uma checagem e emite aquele título para as pessoas. Então eu sei que Brasília de Minas tem uma incidência também dessa pauta. O prefeito Gélios já me pediu para que tenha aí seja mais específico na cidade. Nós vamos conversar agora com o novo secretário lá para dar uma atenção especial para a cidade, para a gente tentar fazer esse programa aqui. Então esses primeiros 2 anos estive como secretário de Estado. E agora eu estou lá na Assembleia como líder da maioria. Dos 77 deputados, eu tenho a responsabilidade de liderar 54, então é um serviço, obviamente, que nos enche de orgulho, porque, né, no meu segundo mandato, com 30 anos, fui escolhido como líder da maioria, mas também nos enche de responsabilidade, porque você, além dos problemas, além do dia a dia das suas cidades, da sua região, você obviamente tem que contribuir, participar com os outros parlamentares também de projetos importantes na Assembleia, além de estar hoje presidindo também uma comissão especial, que na minha opinião, Fernando, é uma das principais comissões que nós temos que discutir, não só no Estado, mas no Brasil, que é a Comissão Especial de Encontro de Contas entre Minas e a União. Eu falo um pouquinho aqui para você e para os telespectadores e para os ouvintes agora da Rádio Clube, o que é isso? Na verdade, é uma comissão que foi instituída para discutir a Lei Candir. O que é essa Lei Candir? Na década de 90, ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo aprovou uma lei que foi chamada de Lei Candir, que desonerou os impostos de ICMS, que é o principal imposto dos estados, dos produtos de exportação. Aqui no caso de Minas Gerais, nós sabemos que nós exportamos muito minério, café, produtos agrícolas, né? Matéria-prima e commodities. Então, o que essa lei falou? Olha, o Estado, você não vai arrecadar mais ICMS para que você possa exportar este produto, ou seja, o Estado deixava de arrecadar, mas em compensação nós vamos te compensar com outros recursos. E foi discutido isso lá. Depois de 20 anos, o STF veio e reconheceu que o governo federal não fez essa compensação aos estados, não só Minas Gerais, mas outros 14 estados. Então agora o que nós estamos pleiteando é esse encontro de contas. Por quê? Porque esse montante que o STF, que é a mais alta corte do nosso estado, do nosso país, uma corte jurídica do nosso país, reconheceu por 11-0 de que o Estado de Minas Gerais tem uma dívida na mão da União em torno de 135 bilhões, ou seja, o governo federal deve para Minas Gerais um pouco mais de 135 bilhões de reais, que é o que eles deveriam ter compensado o Estado e não compensou. Mas, em contrapartida e ao mesmo tempo, cobra do governo do Estado uma outra dívida de 2 operações de crédito que o Estado de Minas Gerais pegou na década de 90, que hoje soma-se em torno de 88 bilhões. E se o governo do Estado não pagar, bloqueiam, corta os recursos, não repassa recursos do governo federal para o governo do Estado. Então, este recurso de 88 bilhões, essa dívida do governo de Minas, para você ter uma ideia, Fernando, hoje o governo do Estado paga em torno de 400 milhões de reais por mês para essa dívida só de juros. Aí imaginem vocês aqui, telespectadores e ouvintes, se o Estado de Minas Gerais deixasse de pagar esta dívida, porque se o governo federal tem uma dívida maior que a sua, você não pode continuar pagando a dívida. O Estado teria 400 milhões de reais por mês a mais para investir em saúde, educação, segurança, não só em Brasília de Minas, mas em diversas cidades. E um detalhe importante, antes que você me pergunte, o que tem a ver com os municípios? Porque esses 135 bilhões que o governo federal deve ao governo de Minas, 25% desse recurso é de direito constitucional dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. Pra você ter ideia, de 135, 33 bilhões
é de direito dos municípios. Só em Brasília de Minas, só na cidade de Brasília de Minas, onde nós estamos hoje, conversando com você aqui, nesse programa que é líder de audiência, só na cidade, o prefeito Gélisson, a prefeitura de Brasília de Minas, receberia em torno de 13 milhões de reais. Dava talvez para resolver muitos problemas. Isso iria ajudar muito, né? Isso aí. Dava para resolver muitos problemas da cidade de Brasília de Minas. Como está a questão do fundo de participação dos municípios hoje, deputados? Os prefeitos sofrem muito porque eles têm que conviver com necessidades limitadas e recursos escassos, né? Esse fundo de participação dos municípios nos últimos anos tem dado uma melhorada ou tem seguido aquela tendência de sempre diminuir? Ele vem caindo cada vez mais e pior do que cair é oscilar. Os prefeitos hoje, eles não sabem quanto que vão receber do FPM, eles sabem em cima da hora. Então imagine você que é dona de casa, você tocar a sua casa sem saber quanto você vai receber no final do mês. É o que os prefeitos passam hoje por conta do FPM. Eles não sabem quanto que vão receber. Então essa é uma discussão que nós temos que fazer ainda, além da Lei Candir, que eu estava falando mais cedo, e aí só para finalizar também, essa não é só um discurso político, é importante nós lembrarmos que nós temos uma decisão do STF do nosso lado, então até novembro deste ano o Congresso tem que se posicionar como que o governo federal vai compensar os estados e os municípios nessa discussão, então é algo que será realidade, se Deus quiser, mas eu acho que a grande discussão que nós temos que fazer no país é o Pacto Federativo. O governo federal não pode ficar acumulando mais de 60% dos recursos hoje de todo o país. Aonde acontecem os problemas, aonde tem que se resolver os problemas é na ponta, é nas cidades. Então essa pirâmide invertida, ela é muito ruim para a população. O governo federal recebe quase todos os recursos e os prefeitos e governadores têm que ir lá de pires na mão pedindo dinheiro cada vez mais. Então esse que é o problema do Brasil hoje. Os Estados Unidos e outros países funcionam porque a maior arrecadação fica onde tem que se resolver o problema, que são nas cidades, no máximo nos estados, que estão muito mais próximo e sabe a realidade muito mais próximo dos seus municípios. Então acho que é por aí que nós temos que pensar o Brasil. Essa é uma reforma que deveria ser feita pelo Congresso Nacional, que eu acho que resolveria muito dos nossos problemas. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, nosso Sala de Entrevista. Eu quero te agradecer imensamente, deputado, por ter tirado um pouco do seu tempo e ter vindo aqui nos conceder essa entrevista nesta manhã de segunda-feira. Quero também, deputado, deixar aqui meio que uma cobrança em nome dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, que o senhor, assim como outros deputados que estão vindo atuar em Brasília de Minas, que atuem aqui pensando no povo, porque o povo sofre muito, e o senhor também, como parceiro do prefeito Gélisson, que o senhor articule junto com ele políticas públicas que venham de fato beneficiar a sociedade, porque a população sofre muito. É muito triste quando a gente acompanha em nossas reportagens, por exemplo, alguma pessoa que precisa de uma consulta especializada e não consegue, precisa de um exame, de repente não consegue. Então que o senhor atue nessa cidade, trazendo de fato benefícios juntamente com o prefeito Gélisson, com os vereadores, enfim, com aqueles que são responsáveis por comandar o município, com ações que realmente beneficiem a sociedade, deputado. Eu espero que essa é a minha vontade, é o meu papel. É muito bom quando você está ao lado de pessoas sérias, né? Eu tenho hoje confiança, liberdade de, por exemplo, mandar recursos para a prefeitura, porque eu sei da seriedade do prefeito Gélisson, de toda a sua equipe, dos vereadores. Então hoje eu tenho liberdade e tranquilidade de mandar recursos, por exemplo, para a prefeitura de Brasília de Minas. A questão do voto, você falou, por exemplo, eu sempre pensei na minha vida, voto como consequência, nunca como causa. Então eu acho que as pessoas devem fazer essa reflexão no ano que vem, pensando de um modo geral, obviamente, né, de que forma que eles vão escolher os seus representantes. Mas como deputado estadual, a minha missão, o meu objetivo é, de fato, continuar investindo na cidade de Brasília de Minas. Graças a Deus, só temos 6 meses ainda do prefeito Gélisson, e olha que já está fazendo muita coisa nesse momento. Pra você ter ideia, nos próximos meses, ele já vai lançar aí o maior programa de asfalto da cidade de Brasília de Minas. Então eu acho que ele vem fazendo o seu papel, mas precisa de bons parceiros, e eu quero aqui confirmar a toda a população da cidade de Brasília de Minas que sou e quero ser um parceiro não só do prefeito, não só da administração, mas da população da cidade de Brasília de Minas. Muito obrigado, ótimo dia. Deputado, seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa, a Rádio Clube FM. Eu que agradeço a vocês, um bom dia.
O programa Sala de Entrevista fica por aqui, volta na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, com mais um entrevistado especial. Muito obrigado pela enorme audiência de sempre, fiquem todos com Deus, valeu, tchau, tchau, até segunda.